Eu decidi que ia virar programador num dia completamente normal, sem dinheiro, sem plano, só com um vídeo motivacional aberto no YouTube dizendo que em 6 meses eu podia ganhar mais do que todo mundo que eu conhecia. Parecia simples demais para não tentar. Então eu tentei. Abri o notebook, que demorava mais para ligar do que eu para tomar decisão errada, e comecei, sem entender nada, digitando código como se fosse mágica. Porque no começo parece mágica mesmo. Você escreve umas palavras estranhas e alguma coisa acontece na tela. Às vezes funciona, na maioria das vezes não. Mas quando funciona, você acha que virou um gênio. E quando não funciona, você acha que o problema é o computador, nunca você. Até perceber que sempre foi você, sempre vai ser você. E aí começa a fase mais honesta de todas, aquela onde você entende que não sabe nada e que vai demorar muito mais do que prometeram. Só que aí já era tarde demais para voltar atrás, porque você já tinha falado para todo mundo que estava estudando programação. Então você começa a estudar de verdade, não porque quer, mas porque precisa provar que não foi só mais uma fase idiota. Passa horas vendo aula, pausando o vídeo, copiando o código, fingindo que entendeu. Abre 10 abas, fecha 9, volta para a primeira, esquece o que estava fazendo, pesquisa de novo, descobre um tal de Stack Overflow e percebe que metade da internet também não sabe o que está fazendo. E isso te dá um certo conforto estranho. Tipo, não tô sozinho nesse desastre. Só que conforto não paga a conta. Então chega a hora de procurar estágio. E aí você descobre uma coisa maravilhosa chamada requisitos. Vaga de estágio pedindo experiência. Experiência que você só consegue tendo um estágio. Um ciclo perfeito para te deixar maluco. 3 anos de experiência para ganhar como se fosse iniciante. Várias tecnologias que você nunca viu na vida. E mesmo assim você se candidata. Porque o não você já tem. E o sim parece uma lenda. A primeira entrevista chega e você tenta parecer confiante enquanto torce para não perguntarem nada muito específico. Eles perguntam. Claro que perguntam. Sempre perguntam. Você sabe trabalhar sob pressão? E você pensa que nem sabe fazer o código rodar? Imagina sob pressão. Mas responde que sim, porque nessa fase você não fala a verdade. Você sobrevive. E por algum milagre você consegue uma vaga. Não porque era o melhor, mas porque alguém pior desistiu antes. E aí começa o primeiro dia. Aquela sensação de vitória que dura exatamente até o momento em que te dão uma tarefa de verdade. Corrige esse bug aqui. E você olha para a tela como se estivesse olhando para outro idioma, porque de certa forma está. Um código gigante, sem explicação, sem lógica aparente, escrito por alguém que provavelmente já foi embora e deixou o problema como herança. Aí vem a promoção. Você vira júnior. Muda pouca coisa, mas muda o suficiente para você se sentir importante por uns 3 dias, até perceber que agora esperam mais de você, e você ainda não sabe o suficiente para isso. Começa a olhar código antigo e pensar, quem foi o idiota que fez isso? Até lembrar que foi você mesmo. E essa é a parte engraçada. Você evolui o suficiente para julgar o seu próprio passado, mas não o suficiente para evitar os mesmos erros no futuro. Com o tempo, você vira pleno. E aqui começa a ilusão de controle. Você já resolve algumas coisas sozinho, já ajuda outras pessoas, já entende o sistema. Pelo menos você acha que entende. Até algo parar de funcionar do nada. Algo que funcionava perfeitamente ontem e ninguém mexeu em nada. Teoricamente, e esse teoricamente vira o seu maior inimigo, porque sempre tem alguém que mexeu, ou pior, foi você e nem lembra. E aí você passa horas tentando entender o que aconteceu, não para inovar, não para criar, mas só para voltar ao estado anterior, só para fazer funcionar de novo. E quando funciona, você nem comemora, só respira. E aí chega o nível sênior, aquele que todo mundo acha que é o topo, onde você ganha bem, fala com mais confiança, participa de decisões, e a maior diferença não é que você sabe tudo, é que você já viu tudo dar errado. Então você começa a evitar problemas antes que eles aconteçam. Você não programa mais o tempo todo. Você pensa, você revisa, você evita desastres, porque você sabe exatamente quanto custa um erro pequeno que ninguém percebeu a tempo.
E no fim, você tem o que queria: dinheiro, estabilidade, um setup bonito, talvez até respeito. Mas também tem noites mal dormidas, bugs que aparecem na sua cabeça do nada e uma sensação estranha de que você passou tanto tempo resolvendo o problema que virou especialista em viver dentro deles. E quando alguém pergunta se vale a pena, você não responde na hora, porque a resposta não é simples. Você entrou pelo dinheiro, ficou porque já tinha investido tempo demais para desistir, e continuou porque de alguma forma meio torta você aprendeu a gostar disso, desse caos organizado, dessa dor que paga bem, dessa sensação de resolver algo que parecia impossível. E no final das contas, você percebe que não virou programador só para ganhar dinheiro. Virou porque agora não sabe mais ser outra coisa.